Você sabia que boa parte das escolhas que fazemos diariamente podem ser orientadas por hábitos e não por decisões conscientes? Algumas pesquisas apontam que mais de 40% de tudo que fazemos é fruto da força do hábito. De tanto fazer algo, acabamos fazendo sem perceber, sem pensar. Com isso, uma parte significativa da nossa vida, do nosso precioso tempo, seria consumida pelos hábitos. Vou fazer um cálculo simples, sem base estatística ou científica, apenas para exemplificar como o nosso tempo seria consumido. Temos 24 horas em um dia, dormimos em média 8 horas, sobram então 16 horas. Se 40% de 16 horas são gastas ou direcionadas por hábitos conscientes ou inconscientes, isso significa que 6,4 horas são consumidas diariamente pelos hábitos. Já refletiu sobre isso? Conheço pessoas que afirmam ficar 3, 4 horas por dia ligadas em redes sociais no celular. E esse seria apenas um de seus hábitos. Existem muitos outros. Pior, elas reconhecem que isso é um problema e afirmam que não conseguem mudar essa situação. Um hábito pode ser entendido como uma rotina, um padrão de comportamento, seja ele mental ou na forma que a pessoa age, que é executado com regularidade e praticamente de forma automática. Não é só uma questão de ação, mas também de reação diante de determinadas situações. Normalmente respondemos às situações inesperadas com hábitos, que se manifestam por meio de reflexos automáticos. Por exemplo, quando alguém responde rapidamente a outra pessoa e depois reflete no que diz, concluindo que não pensou antes de responder. Um hábito, ele é despertado ou acionado por um gatilho, um estímulo ou um evento específico. Algo acontece e é percebido de alguma forma, consciente ou não. Aí o hábito começa. Depois disso, ocorre uma rotina, um processo específico e, por fim, gera uma recompensa ou o resultado do hábito. Por exemplo, escovar os dentes. Não precisamos pensar para fazer isso, simplesmente fazemos. Isso mostra a importância de direcionar nossa atenção aos hábitos, entendendo como eles funcionam e agindo de forma intencional para conhecê-los e modificá-los, se for o caso. É importante fazer uma distinção antes de continuar. O cérebro é diferente da mente. Cérebro é o órgão que temos dentro do nosso crânio. Já a nossa mente teria uma relação com a nossa alma. A mente seria a nossa essência. O cérebro humano é um órgão incrível e faz o que deveria fazer. Busca continuamente rotinas que podem ser automatizadas, que podem se tornar hábitos. Nós é que deveríamos tomar muito cuidado com o que entregamos para ele automatizar. Essa entrega pode acontecer de forma consciente ou não. O cérebro não é capaz de saber o que é bom ou mal, positivo ou negativo, considerando os nossos propósitos e valores. Somente a mente pode fazer isso. Como órgão, ele busca o bem-estar do organismo e tenta ser o mais eficiente possível. O bem-estar entendido pelo cérebro seria gastar menos energia e liberar a nossa atenção para outras coisas. Resumindo, ele pega uma rotina e transforma em um hábito. Se queremos uma vida melhor, precisamos direcionar a nossa atenção para os hábitos, em criar bons hábitos e eliminar os maus hábitos. Eu digo eliminar entre aspas, já que vários estudiosos entendem que um hábito não pode ser realmente eliminado. Ele pode ser enfraquecido. Os hábitos marcam o nosso cérebro como se fosse uma trilha bem específica, um caminho criado, e não podemos simplesmente desfazer completamente essas mudanças. O que podemos fazer é substituir um hábito negativo por um hábito positivo, alterando as nossas práticas rotineiras. É importante saber que, quanto mais essa trilha é percorrida, mais profunda ela fica. Ou seja, quanto mais executamos um determinado hábito, mais forte ele fica. Quanto mais forte, mais difícil é a sua alteração. Com isso, quando estamos diante de um gatilho, um evento específico, tendemos a acessar a trilha que já está criada em nosso cérebro. Nesse caso, a resposta padrão que já temos disponível. Vou exemplificar o alinhamento dos nossos hábitos com os nossos propósitos e valores, citando o caso de um homem chamado João. Ele é médico, casado e atleta.
Ele tem o hábito de cuidar da saúde. Tem como propósito cuidar das pessoas e a família é um valor para ele. Quando os hábitos estão alinhados aos propósitos e aos valores, eles são bons e positivos, somam, e com isso são maiores as chances de conseguir um presente mais pleno e um futuro mais próximo do desejado. Os hábitos negativos são contrários aos valores e eles afastam dos propósitos. A mente é capaz de analisar se o hábito está ou não alinhado, ou seja, em congruência com a vida desejada. Mas para isso é preciso que exista autoconhecimento e autoconsciência. Então, como podemos substituir hábitos negativos por hábitos positivos? Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. No livro bíblico de Romanos, capítulo 12, ele fala sobre as mudanças da nossa realidade, quando rejeitamos pensamentos e comportamentos que não estejam alinhados à vida proposta por Deus. No versículo 21 ele diz: "Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem." A proposta é bem simples. O foco é trabalhar para desenvolver pensamentos e comportamentos positivos, que estejam alinhados aos propósitos de Deus por ele ali mencionados. Essa regra apresentada por ele serve também para os hábitos, pois quando focamos no que é positivo e trabalhamos pelo positivo, naturalmente afastamos o que é negativo. Combatemos o mal quando lutamos para praticar o bem, e isso se aplica também na mudança de hábitos. Nesse contexto, deixar o mal vencer corresponde a render-se, não fazer nada para mudar. É se conformar com a derrota, literalmente, tomar a forma da derrota. Então, podemos concluir que a qualidade de vida tem uma relação direta com a qualidade dos hábitos. Por isso, desenvolver hábitos positivos que estejam alinhados aos propósitos e valores ajuda a melhorar a qualidade de vida do presente, além de impactar positivamente o futuro. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Obrigado e até mais!